dia, turminha do nono ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora mais um novo ciclo de atividades do mês de setembro. E hoje eu selecionei mais uma atividade, né, daquelas que se encontravam na pasta de vocês. Continuamos ainda com o conteúdo que é o Teorema de Pitágoras. É um conteúdo de suma importância. Vocês precisam saber onde aplicar, quando aplicar e por que aplicar esse teorema, né? E isso a gente vem vendo nas outras aulas. Para que serve o teorema de Pitágoras? Qual é o caso que eu vou usar o teorema de Pitágoras? E aí a gente vem treinando algumas questões diretas e questões contextualizadas para que assim vocês possam aprender a aplicação desse assunto importante na matemática, tá? Vem comigo e vamos agora para a lista escolhida do dia de hoje. Então, a nossa primeira questão, né, da ficha de atividade escolhida é essa aí. Os lados de um triângulo ABC medem 10 centímetros, 24 centímetros e 26 centímetros. Você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Só lembrando a vocês, pessoal, para um triângulo ser retângulo, ele tem que aplicar Pitágoras e dar certo. Então, veja só, aí a simulação de um triângulo, eu coloquei 26 na hipotenusa, que é o maior lado do meu triângulo retângulo. Eu tô, aqui nesse caso, eu tô somente supondo que ele é retângulo e colocando as medidas nos lugares adequados. Hipotenusa, o meu maior lado, e os catetos são aqueles lados que ficam encaixados ali no ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Para eu ter certeza se ele é retângulo, tem que valer Pitágoras. E Pitágoras é o quê? A hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, eu tenho que fazer essa aplicação aqui. 26 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Vou responder os dois membros. Se no final a igualdade der igual, é exata, né? Então, é porque esse triângulo da questão é um triângulo retângulo, tá? Só desenvolver essa partezinha aí que eu deixei para vocês. Segunda questão. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 14 centímetros e um dos catetos mede 5 raios de 3 centímetros. Determine a medida do outro cateto. Então, olha, a hipotenusa é o meu maior lado, coloquei aí 14 centímetros, peguei um dos catetos e chamei de 5 raios de 3, poderia ser esse ou poderia ser o outro, tá? E aí eu quero descobrir quem é o outro cateto, que é x. Então, eu vou lá e aplico Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 14 ao quadrado é igual a 5 raios de 3 ao quadrado mais x ao quadrado. Vou isolar o valor de x nessa equação e descobrir quem é o meu outro cateto. Quando vocês forem resolver essa potência aí, 5 raios de 3 ao quadrado, lembre que é 5 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, tá? E que raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, que vai dar 75. Mas aí vocês vão desenvolvendo da maneira que vocês acharem mais adequada. Mas é isso aí, é resolver essa equação do segundo grau e isolar o valor de x. Terceira questão. As medidas dos catetos de um triângulo retângulo medem 2 mais raiz de 5 e menos 2 mais raiz de 5. Determine a hipotenusa. Então, aí está a simulação, a hipotenusa que eu quero saber, o meu maior lado, que está à frente do meu ângulo reto de 90 graus. E aí eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele é aplicado justamente nesses casos, onde a gente tem um triângulo retângulo, a gente conhece dois lados e quer saber o terceiro lado. Então, olha, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, que é menos 2 raiz de 5 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 2 mais raiz de 5 ao quadrado. É uma resolução de produto notável aí, ó. Você vai ter que colocar, ou você vai multiplicar no ladinho aí no rascunho, menos 2 mais raiz de 5 vezes menos 2 raiz de 5, porque é o quadrado, né, ele vezes ele, ou você vai aplicar produto notável, que é aquele negócio. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e colocar aí o resultado. Mas aí é só uma questão matemática de cálculos, fazendo no rascunho passo a passo, vai dar certo, tá? Encontra o valor de x, que é o valor pedido da hipotenusa.
Quarta questão. Um terreno triangular tem frentes de 12 metros e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então, tá falando, pessoal, que as ruas formam um ângulo de 90 graus. Os dois lados que formam um ângulo de 90 graus do nosso triângulo retângulo são os catetos. Então, 16 e 12 são os catetos. Ele quer saber qual é o valor de x, que é a hipotenusa. Então, x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Resolve essa equação aí do segundo grau e encontra o valor de x. Quinta questão. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Veja aí na figura que a gente forma um triângulo retângulo. Se a gente pegar o triângulo ABC, é um triângulo retângulo. Então, tá dizendo que o comprimento é 4 metros, a altura é 3 e a gente quer saber justamente aí o tamanho dessa madeira. Pitágoras, x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 e 3 nessa figura são os catetos e o x é a nossa hipotenusa, que é o maior lado do nosso triângulo retângulo. Sexta questões. Dois navios partem de um mesmo ponto no mesmo instante e viajam com velocidades constantes em direção que formam um ângulo reto. Depois de 1 hora de viagem, a distância entre os dois navios é de 13 milhas. Se um deles é 7 milhas por hora mais rápido que o outro, determine a velocidade de cada navio. Então, na questão só é dado que a distância entre os dois navios é de 13 milhas. Mas também diz o quê? Olha, veja aqui essa parte. Ó. Se um deles é 7 milhas por hora mais rápido que o outro, determine a velocidade de cada navio. Então, o outro a gente não sabe, a gente sabe que é x. Mas a gente sabe que o outro é 7 milhas por hora a mais que esse, que a gente não sabe. Então, o outro é x mais 7, porque é 7 a mais. Então, aí a gente aplica o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa aí é 13 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais x mais 7 ao quadrado. Esse x mais 7 aí vocês podem resolver no rascunho x mais 7 vezes x mais 7 ou produto notável, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Resolve, isola o valor de x e encontra aí o que é pedido. Porque, na verdade, ele quer saber, né, a velocidade de cada navio. Você vai achar de um navio, que é x, e depois vai pegar o do outro, que é o valor desse navio x mais 7. E aí, dando continuidade à sétima questão, durante um incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram a escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Então, a altura aí eu chamei de x. Eu estou considerando, pessoal, só o triângulo que está desenhado, viu aí, ó? Comecei da linha pontilhada, então aplico Pitágoras, né? 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6. Só que quando você encontrar aí o valor de x, você vai perceber que é só uma parte da altura do prédio. Aí você vai pegar esse valor encontrado mais 1, porque tem que somar com esse 1 aí, porque é a altura do edifício, né? É a altura até do apartamento sinistrado, ou seja, é o x mais 1. Por exemplo, se na questão o x for igual a 8, você vai pegar 8 mais 1. E aí a altura do apartamento sinistrado será 9, beleza? E aí a oitava questão. Quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então, a gente já sabe, né, que a altura do poste é 6, que a distância da caixa de luz até o poste é 8. Então, a gente quer encontrar só o tamanho do fio, né? Então, Pitágoras, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Fechou a questão. E assim, pessoal, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Chegou a hora de vocês estudarem sozinhos, né? Fazerem as tentativas aí. Até nossa próxima aula. Continue se cuidando. Se sair de casa, use máscara, passe álcool em gel, lave sempre bem as mãos. E lembre que eu estou aqui disponível para vocês para qualquer dúvida. Um abraço e até nosso próximo encontro, ainda nesse mês de setembro.